Olá, meu nome é Fernando Mendes, eu sou presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, a JUF. A JUF é uma associação que congrega quase 2.000 associados, desde juízes federais, ministros do STJ, ministro Supremo, e nós estamos nessa live debatendo um pouco o funcionamento do sistema de justiça federal nesse ambiente de pandemia, né, como que os juízes estão trabalhando, e hoje nós vamos aqui receber o ministro André Mendonça, que vai trazer um pouco, relatar como que a AGU tem trabalhado, como que isso refletiu no trabalho da advocacia pública e como que nós estamos, de alguma maneira, fazendo o sistema de justiça funcionar, mesmo diante de uma crise grave como pela qual nós passamos. O ministro André Mendonça é advogado, formado pela Faculdade de Direito de Bauru, funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, foi já corregedor-geral e diretor de patrimônio e probidade da instituição. O ministro foi premiado, né, ministro, com o Prêmio Inovare em razão da sua atuação frente a essa agenda aí de combate à probidade, à corrupção. E hoje, acho que o senhor é o primeiro que foi premiado com o Prêmio Inovare e hoje participa do conselho e da comissão de escolha, né, dos jurados do Prêmio Inovare. Então, ministro, primeiro eu queria agradecer a gentileza de dedicar o seu tempo nessa agenda apertada que o senhor tem, mas acho que é importante exatamente para que tanto os associados da JUF, mas como o público em geral, possam entender como que nós estamos enfrentando essa crise no âmbito do judiciário, né? Há uma preocupação, havia primeiro uma falsa percepção de que a justiça teria parado em razão da crise. Mas o que nós vimos é que o CNJ rapidamente conseguiu estabelecer um sistema de trabalho, né, a regulamentação da Resolução 313. Os tribunais, claro, cada um tem uma realidade, mas se adaptaram rapidamente e conseguiram fazer frente a esse desafio, né? A Justiça Federal tem trabalhado em sistema de home office, já existia esse modelo de trabalho para os servidores há quase 3 anos, mas para os juízes é uma realidade nova. Mas conseguimos nos adaptar. Os números de produção de atos, decisões, sentenças, acordos, julgamentos judiciais são grandes, estamos fazendo esse balanço, o que demonstra que a justiça tem funcionado mesmo nesse momento de crise. Mas, claro, para que ela funcione também, todo o sistema de justiça precisa funcionar, ministro, né? E nesse ponto a AGU tem uma parcela importante, porque no âmbito da Justiça Federal, a advocacia pública acaba tendo um papel preponderante. Eu queria primeiro agradecer e que o senhor pudesse fazer assim, uma análise geral, como é que o senhor está vendo isso, as dificuldades, como que a AGU tem se estruturado e o que o senhor vê do trabalho da justiça nesse momento. Bom, doutor Fernando, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Na verdade, é um privilégio para mim poder estar aqui conversando com a JUF, essa entidade e associação tão representativa, não só dentro do sistema de justiça, mas representativo para o país. A palavra da JUF sempre é uma palavra considerada por toda a sociedade, tanto instituições públicas, sociedade civil, imprensa, e a responsabilidade de estar debatendo com a JUF, através da JUF, e de modo especial na figura do seu presidente. Queria saudar também aqueles que nos acompanham, os juízes federais, demais pessoas que nos acompanham aí pela internet. Nossa vida mudou, né? Em pouco tempo. Mudou conceitos bastante, né? Tão estabelecidos, tanto jurídicos, às vezes, como de gestão. E a sua abordagem inicial foi da gestão. Como a justiça está funcionando? Se engana quem pensa que a justiça está parada. Ao contrário, a justiça tem trabalhado mais. E todo o sistema de justiça. E dá alguns números para você. De 17 de março a 16 de abril, ontem, um mês, a AGU produziu nesse período 2.184.977 atividades. 190 mil contestações, 17 mil pareceres. E se estamos fazendo isso, é porque o judiciário está funcionando, é porque nós estamos sendo demandados, não só pelo judiciário, como pela administração pública.
Ou seja, e é um relato consensual entre os colegas, aumentou demais. Então, aquele conceito, talvez, que muitos de nós tínhamos, que home office era descanso, nós estamos tendo a dura constatação na prática de que é mais complexo. Sim. E ainda, às vezes, com filho, tendo que lidar ali com as situações da casa. Administrar a realidade familiar, né, e o home office. Né? Eu acho que muitos estão querendo voltar a trabalhar no local de trabalho. Não é o home office, não. Essa é a grande. Não, mas o senhor está falando um fato que é importante. Havia, por parte da magistratura e da advocacia como um todo, um preconceito em relação ao home office para magistrados, né? Por várias razões. Mas essa crise vai acabar fazendo com que nossos conceitos sejam revistos, né? Eu acho, claro, não vai se deixar de haver o atendimento presencial, o atendimento do juiz nos fóruns, mas a realidade do home office vai ter que ser incorporada ao nosso dia a dia, né? Principalmente nas sessões, reuniões, né? Nós conseguimos aí um ganho de tempo, economia, que esse é outro problema, né, ministro? Nós vamos passar por uma crise que vai impactar muito a questão orçamentária, medidas que... Eu participei de uma reunião do Conselho da Justiça Federal há 15 dias e você, via videoconferência, quer dizer, evitou que quase 20 pessoas se deslocassem a Brasília, isso tem um custo de passagem diária. Eu acho que o judiciário e a administração como um todo vai poder fazer esse tipo de economia porque está percebendo, né, aprendeu na prática que o sistema funciona. Né? Mas o que o senhor falou, esses números que o senhor retratou da AGU, realmente refletem o que também o judiciário tem feito, né? O número de decisões também ultrapassa aí a casa de... consenso entre os colegas da AGU que a justiça ela está trabalhando mais. O judiciário tem dado decisões em maior quantidade, mais rápida, de forma mais rápida nesse período do que na forma tradicional de trabalho. É interessante isso. Porque se há um ganho de tempo, né? E também, ministro, também a gente tem que reconhecer que há, por parte tanto dos juízes como dos advogados, uma preocupação com o quadro geral, né? A crise que o país vive. E nós estamos vendo um aumento muito grande de demandas que tem relação direta com a crise, com a Covid-19, né? Seja na área tributária, a questão da prorrogação dos prazos, na área dos benefícios assistenciais e previdenciários. Então, naturalmente, houve um aumento de demanda e os juízes, com essa preocupação também, eles têm procurado decidir com a maior rapidez possível, porque não é só um sistema de plantão, na verdade, essa é uma outra confusão que foi gerada, né, pela nomenclatura, mas a justiça tem funcionado ordinária em relação ao expediente, né, só via home office, não é um sistema de plantão propriamente dito. Qualquer matéria que for levada no âmbito da Justiça Federal vai ser apreciada nesse momento de crise. E uma das ações que decorre de uma atuação conjunta da AGU, Ministério Público e da própria magistratura é a destinação de valores, né, para essa crise, né, de combate à aquisição de medicamentos, de equipamentos. Recentemente, o colega de Minas Gerais celebrou ali para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, exatamente da ação que envolve a Samarco, Vale, destinando esses recursos para esse objetivo hoje, que é um objetivo nacional. Isso decorreu de uma atuação conjunta também da AGU, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, ministro? Então, esse é um exemplo, mas são vários exemplos de ações que têm destinado recursos para essa finalidade. Sobre isso, até, doutor Fernando, eu tenho algumas preocupações e cuidados, né? O que acontece? Certamente o Ministério Público e o Judiciário têm uma visão, quanto mais diretamente eu canalizar um recurso, mais efetiva vai ser a aplicação dele. Quando a gente está do lado de cada administração, por ver há todo um trabalho de gestão financeira. Como Sim. A gente faz? Para onde? Quanto eu preciso canalizar para isso? Em que tempo? Em que medida? Então, normalmente, o Ministério da Economia já tem essas previsões. E, a par desse momento excepcional que eu vou explicar, se nós tornarmos isso uma medida corriqueira,
traz mais efeitos colaterais do que benefícios, porque eu estou destinando para onde, em tese, eu já fiz uma gestão de prioridade para aquilo. Só que nesse momento específico, nós compreendemos que há que haver um tratamento específico. E preocupado com isso, sabendo até desse envolvimento de todos os atores do sistema de justiça, de procurar direcionar verbas que ajudem no combate à crise, nós propusemos e esperamos que seja encaminhada uma medida provisória que crie um fundo específico para esses valores. Né? Ao invés de nós, ao mesmo tempo nós vamos dar uma destinação específica, mas vamos permitir um gerenciamento desses valores que fiquem à disposição do Ministério da Saúde. E acho que se nós avançarmos nessa medida provisória, vai dar até mais segurança jurídica para todos os atores nessa canalização de recursos. E lembrando também que hoje o governo já passa a se preocupar com o pós-crise. Então, a princípio, a destinação ou a previsibilidade do necessário de recursos de saúde já estão feitas. O que eu tenho visto da área econômica é o dinheiro da saúde não vai faltar, nós já separamos reservas para aquilo. O que nós precisamos nos preocupar é com a retomada. Sim. Então, hoje as discussões são quais políticas públicas eu vou ter que adotar, por exemplo, para acelerar a criação de empregos ou a recriação de empregos. Quais medidas estruturantes para o pós-crise? Então, por isso, a gente tem que ter essa cautela na destinação de recursos, porque já se começa a haver uma organização para o pós. Certo. Eu estou estruturando, eu já criei as condições orçamentárias e financeiras para o atual, mas agora eu preciso preparar o pós. Então, para o dia seguinte, né? O dia seguinte. É importante, ministro, trazer essa reflexão, porque, na verdade, o que houve por parte do Conselho Nacional de Justiça, num primeiro momento, né, porque nós tivemos aí que, em menos de um mês, nos reinventar e mudar a forma de atuação. Então, houve, por parte do Conselho Nacional de Justiça, a definição de uma diretriz, né, em relação à priorização de destinação desses valores para essa finalidade. Mas o que o senhor está trazendo a informação é muito importante, porque há de haver exatamente essa coordenação. Se o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia tem uma posição que para essa agenda os recursos já existem, então tem que se repensar, né? Inclusive no Conselho Nacional de Justiça, essa questão da destinação dos valores, né? Mas isso só se faz, ministro, exatamente com o que nós estamos fazendo aqui, dialogando, né? As instituições conversando, saber as prioridades. Nesse aspecto, ministro, também um ponto que eu queria abordar com o senhor também, porque tem uma atuação direta da AGU, é exatamente essa discussão que está havendo hoje em relação ao problema do federalismo, e aí há uma discussão no Supremo Tribunal Federal, né, a ADI 6341, que isso pode, de alguma maneira, envolver também aí, refletir uma falta de diálogo entre os entes. Isso acabou, de alguma maneira, sendo judicializado, né? O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência dos estados e municípios também concorrente e complementar no sentido de estabelecer medidas de enfrentamento da crise. Havia uma posição do governo federal. Nós já conversamos sobre isso. Eu queria até aproveitar que o senhor pudesse expor a preocupação do governo federal. E, claro, é uma decisão do Supremo, mas isso tem reflexo exatamente nisso que o senhor comentou, a necessidade de haver um diálogo entre todas as instituições, entre todos os entes federativos, de uma agenda que é comum. Eu vou me permitir comentar essa decisão do Supremo por dois aspectos. Primeiro, porque é uma jurisprudência que está em construção, não está ainda, eles estão, há vários casos ainda sob análise do Supremo Tribunal Federal. Segundo, porque é uma jurisprudência com um viés muito sensato por parte do Supremo de construção, ou seja, vamos criar uma jurisprudência que ajude a construir. Então, é em construção enquanto jurisprudência e em construção enquanto sociedade, enquanto solução do problema, busca do melhor. O Supremo
sinalizou muito isso. Ó, nós estamos preocupados com o melhor. E por quê? Porque ele trouxe elementos sobre federalismo muito importantes. Foram, acho que, unânimes os votos que citaram a questão do federalismo cooperativo. Então, a importância dos entes federados, União, Estados e municípios, cooperarem entre si é fundamental. Então, esse é o aspecto que me traz muita esperança e vocalização uníssona com o Supremo nesse sentido. Precisa haver coordenação, precisa haver cooperação. Por outro lado, um aspecto que eu vejo como muito relevante daquilo que eu tenho observado na crise é a necessidade de uma coordenação nacional. E se eu preciso de uma coordenação nacional, eu preciso que a voz do ente federal ela tenha uma certa prevalência, não é ascendência, mas uma prevalência nas linhas gerais sobre aquilo que se decide na esfera local. Eu fazendo essa análise de necessidade de uma coordenação nacional e de uma centralidade na tomada de decisão, o que não significa excluir os entes federados, não é isso. O Supremo, a decisão dele, e vendo as preocupações na fala dos ministros, foi: eu vou privilegiar ou eu vou empoderar a decisão que, na minha perspectiva hoje, traz mais segurança para a questão da saúde. E aí há uma tendência de prevalência da decisão local sobre a decisão de âmbito nacional. Embora se reconheça, e eu reconheça que há especificidades na esfera local, essa prevalência da esfera local, ela pode ensejar boas decisões locais, mas também más decisões locais. Então, vamos dizer, a orientação seja: fechem-se bares e restaurantes, nacional, e um prefeito local segue essa linha e é mais restritivo até, a princípio, ok. A grande pergunta que fica: e se o prefeito local fala, não, na minha realidade eu abro? E não necessariamente essa é a melhor decisão naquele local, naquele momento. Como que fica esse controle? Ora, eu faço o controle em função da decisão local. Bem, só que são mais de 5.000 municípios, 27 estados federados. Onde haverá esse controle? Na Justiça Estadual. A União ou os poderes centralizados vão demorar a perceber o equívoco daquela possível decisão. Então, na nossa perspectiva, é mais fácil eu seguir, e o ministro Fux, ele abordou, ele não aprofundou, pelo menos na sua explanação oral, né, de justificativa do voto, mas ele abordou o artigo 21, inciso 18 da Constituição, que compete à União, e aqui não é competência administrativa concorrente, é competência exclusiva da União, planejar e promover a defesa permanente das calamidades públicas. É uma questão de saúde? Mas se insere num contexto maior de calamidade pública. E num contexto maior de calamidade pública, que envolve outros aspectos, envolve a questão de comércio interestadual e intermunicipal, até comércio internacional. Então, nós tivemos decisões, por exemplo, de autoridades locais fechando aeroportos, inclusive para voos internacionais. Foram revogadas essas decisões através da atuação da AGU e da decisão do judiciário? Foram, mas se criou todo um transtorno. Nós estávamos trazendo pessoas brasileiros que estavam fora do país para o país para terem a sua segurança. E teve autoridade que determinou o fechamento desse aeroporto, quis o fechamento do aeroporto para receber esses brasileiros. Então, há uma série de complexidades que, se nós pulverizarmos demais esse tipo de poder, nós vamos ter dificuldade de controle e de coordenação da crise. E é mais fácil controlar um ato que não seja o adequado no poder central do que eu controlar em 5.000, 6.000 entes que nós temos nesse país que é continental.
Então, embora eu veja com extrema sensatez e a decisão do Supremo como um todo de busca de uma boa solução, talvez o meio e a forma e o caminho adequado não seja a descentralização ou o sobrevalor das decisões locais, mas das decisões nacionais, e aquilo que das decisões nacionais não se coadunam com a boa técnica, essas sim devem ser corrigidas, e aí de forma mais centralizada, mais rápida, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ministro, de fato, esse é um tema que é bastante complexo, né? A discussão no Supremo, a profundidade do debate e o próprio modelo de federalismo que nós temos, e nós estamos construindo. Mas acho que o que todos estamos de consenso é que é exatamente esse diálogo que vai permitir que nós caminhemos e que as soluções sejam construídas. Acho que é importante a sua reflexão, sem fazer nenhum juízo de valor em relação à decisão do Supremo, mas a ideia era exatamente trazer essa posição para que os colegas possam também refletir sobre essa realidade. Ministro, uma outra, aproveitando também uma decisão recente também da Justiça Federal que tem um impacto muito grande nessa questão da crise, é o problema dos CPFs, né? A Justiça Federal recentemente, um colega, o Ilan Presser, que é inclusive também diretor da JUF, numa decisão, permitiu aí o pagamento dos benefícios, do auxílio emergencial, independente da questão da regularização do CPF. Nós sabemos que aí também tem uma preocupação, claro, a preocupação social, a realidade brasileira é muito distinta, né? Uma coisa são as pessoas que moram nos grandes centros, mas o Brasil é muito heterogêneo, né? E os juízes federais vivenciam essas diferenças sociais, pessoas que não têm acesso sequer à linha telefônica, sequer a documento, né? Quanto mais ter o documento regularizado. Mas isso também tem gerado um debate. Eu não sei qual que é a visão da AGU em relação a essa questão da necessidade de regularização do CPF, a decisão judicial está valendo, como que a AGU tem visto esse dilema? Na verdade, é um dilema aí, né? Em relação a uma questão formal e uma questão social. Você colocou bem, doutor Fernando, é um dilema. Nós queremos a AGU nesse ponto, ela tem uma posição muito de aguardar a área técnica, e há três áreas técnicas aí que são fundamentais. Primeiro, a Receita Federal, que é quem faz a gestão do CPF. Segundo, o Ministério da Cidadania, quem efetiva ou cria as condições junto com a Caixa para o pagamento desses valores. E o terceiro, que nos foi passado, do Ministério da Justiça. Então, a AGU não é dona do mérito da questão. A AGU justamente perguntou a essas áreas o que é melhor diante de um dilema. E o que nós temos recebido, estamos recebendo ainda todas as informações, é que já havia movimentações de setores do crime organizado para falsificação, né, de vários CPFs, para receber esses benefícios. Num segundo momento, uma dificuldade operacional que o Ministério da Cidadania colocou de fazer esse pagamento sem saber exatamente a quem está pagando, porque se você não tem um registro de identidade mínimo, você não consegue ter essa segurança. Então, nós estamos aguardando isso. E o que eu posso deixar com bastante tranquilidade de mensagem? A preocupação é dar efetividade à política pública, ao mesmo tempo sem deixar de ter uma segurança razoável na efetivação dessa política pública. E acho que a gente vai ter que... É louvável a preocupação, por exemplo, externada pelo juiz federal nessa decisão e pela Justiça Federal como um todo, mas está se avaliando os efeitos colaterais dessa decisão e tentando se encontrar aí o melhor caminho, e é em função disso que a Advocacia Geral da União vai buscar atuar à luz desse dilema, como bem você colocou. Ministro, já assim, encaminhando para o final, a gente teria muita coisa para debater, podemos depois até marcar uma outra conversa, mas um tema que também tem sido objeto de reflexão
porque isso acaba refletindo na judicialização de algumas matérias. E o ministro Toffoli recentemente participou de uma live também com o ministro Nelson Jobim, que foi promovida por um banco, né, o Rafael Favetti, que foi o organizador. E ali o ministro Toffoli fez uma crítica bem forte em relação à atuação das agências reguladoras, porque o judiciário sente esse problema. A administração pública, que a partir da reforma administrativa se estruturou no modelo de regulação, por vezes não consegue resolver os seus próprios conflitos, e isso acaba sendo levado para que o judiciário faça a arbitragem dessa discussão, o que é contra a própria lógica. Se o executivo, se o Estado tem agências que são responsáveis por uma determinada regulação, quando elas próprias não se entendem, né, e acaba levando para o Poder Judiciário fazer essa arbitragem. Então, foi uma crítica que o ministro Toffoli fez, e claro, eu queria ouvir a opinião do senhor também, porque assim, é uma pergunta que deixa ali numa situação que é polêmica, mas que ao mesmo tempo é importante, porque o judiciário acaba, por vezes, tendo que assumir uma função e arbitrar soluções que o próprio executivo teria que consensuar. E a gente sabe que a AGU, particularmente nesse aspecto, tem trabalhado nessa direção, né? Estabelecendo acordos, a Câmara de Conciliação, exatamente para resolver no âmbito interno. Então, eu acho que é um momento, pela crise que nós vivemos também, e essa matéria certamente vai ser objeto de judicialização em vários setores. Como é que o senhor vê isso, né? Eu ouvi a fala do presidente Toffoli nessa live, e naquele exato momento, naquele contexto da fala, naquele dia antecedente, nós tínhamos recebido uma demanda de um ministério para ajuizamento de uma ação perante o Supremo Tribunal Federal sobre uma questão específica. Não vou aqui abordar. E diante da fala do ministro, do presidente Toffoli, nós paramos, eu conversei com a doutora Isabel, que é a secretária-geral de Contencioso. Não, isso aqui não é para ir, nós não vamos levar isso para o Supremo, não. Isso a agência tem condições de resolver. E a orientação que nós passamos para o Ministério isso tem que ser resolvido na agência. Então, houve assim, uma ação a menos no Supremo, pelo menos, em função dessa fala. E uma reorientação da nossa parte. Por outro lado, é difícil, o Brasil, acho que todo mundo tem solução para tudo. E, na verdade, não se tem a paciência, às vezes, necessária para esperar e nem para aceitar a orientação técnica das agências. Então, às vezes, o que eu sinto oriente ou não oriente, vai haver ação, porque sempre nós temos uma facilidade muito grande de acesso à justiça e sempre haverá questionamentos de toda a ordem. Então, não é à toa que a AGU hoje responde por mais de 17 milhões de processos judiciais em todo o Brasil. Né? E já temos milhares de ações só por conta da questão da discussão do coronavírus. Então, é um pouco de reflexão e amadurecimento da cidadania, de confiança nas instituições. É um amadurecimento da nossa democracia. Né? E acho que, historicamente, nós vamos, aos poucos, corrigir, mas a advertência do presidente Toffoli foi muito oportuna e feliz, até em função desse caso concreto que eu citei. Ministro, isso, a gente percebe exatamente isso, né? A democracia, a Constituição de 88 permitiu exatamente esse amplo controle pelo judiciário, isso é muito importante, mas também esse é um lado que, com o amadurecimento da sociedade, nós vamos ter que repensar, porque o acesso ao judiciário para ser o árbitro de diversas soluções, claro, nos direitos fundamentais, mas nessa questão, por exemplo, de uma agência reguladora, é um tema que tem que ser debatido, né? Porque quando agentes submetem um determinado controle técnico e levam tudo para o judiciário posteriormente, é porque também o judiciário acaba sendo uma opção muito barata, às vezes, né? Quer dizer, do ponto de vista do risco, né? Se leva para o judiciário porque não se tem ali nenhum risco de ter um grande problema do ponto de vista de se abrir uma nova discussão. Então, esse é um ponto que tem que ser refletido, o judiciário ser usado nesses casos, mas aqueles que optam por essa solução também têm que entrar dentro do que a gente fala aí da teoria dos jogos, até que ponto vale a pena se fazer uma discussão técnica no judiciário.
claro que o judiciário vai ter sempre estar aberto para isso, mas tem que ter essa responsabilidade também dos agentes de saber quais temas devem realmente ser levados ao judiciário, que o senhor está dando um exemplo concreto aqui. A fala do ministro teve um efeito preventivo e pré-processual, impediu talvez uma judicialização de um tema, de mais um tema, né? Bom, ministro, eu sei que a sua agenda é apertada, eu gostaria aqui de perguntar muito mais coisas, mas eu vou agradecer mais uma vez a sua participação. A AGU sempre teve um diálogo muito aberto com a JUF, né? Principalmente o senhor aqui, mas o próprio ministro Toffoli também foi advogado-geral da União, sempre teve um diálogo muito aberto e eu agradeço aí o reconhecimento que o senhor fez, porque acho que a JUF tem esse papel hoje. Somos uma associação de juízes, obviamente temos uma agenda que é corporativa, mas a atuação da JUF é muito mais ampla que isso, né? Nós procuramos colaborar aí dentro das políticas públicas, das pautas institucionais, e nesse sentido, a diretoria, os diretores, eu particularmente, e a nova gestão, vai haver uma troca de gestão aqui, o Eduardo André, nosso colega eleito, assume agora em junho, mas o senhor pode ter certeza que nós estaremos sempre com as portas abertas para dialogar e para contribuir para a construção de uma agenda comum. Ministro, muito obrigado. E aí o senhor fica... Me permita só agradecer e, ao mesmo tempo, fazer um registro, até como testemunho para os juízes federais que nos acompanham. Ontem pela manhã, quando o Dr. Nelson falou com o presidente, né, esteve com o presidente, o novo ministro da Saúde, eu estava presente e da minha impressão, o melhor possível da pessoa dele, as análises que ele fez, as preocupações, muito técnico, para um perfil muito de gestor, o que é importante nesse momento. Então, o presidente da República sabe da responsabilidade dele, o tamanho da crise, e que ele precisaria, nesse momento, trazer um nome que realmente tivesse um perfil de gestão de saúde, de análise macro do problema, uma pessoa com muita credibilidade no meio científico também, e as perguntas, as explanações, as colocações dele certamente deram tranquilidade não só ao presidente da República, mas a todos que ali estavam presentes, de que nós temos uma boa perspectiva, né? Com todo respeito também e crédito ao ministro Mandetta, que deixou a função ontem, mas a gente acredita que o Brasil está em boas mãos também, agora nas mãos do Dr. Nelson, do ministro Nelson, e até eu vou sair agora, me deslocar aqui da AGU para o Palácio, para a posse, né, dele, e certamente toda a esplanada, todos nós estaremos, como sempre estivemos, focados em dar todo o apoio e estrutura, seja jurídica, logística, a todo mundo. Colegas aqui na AGU até 3, 4 da manhã preparando atos, decretos, medidas provisórias. Nós temos dormido muito pouco nesses dias, de fato. O Supremo acelerou, parece que engatou uma 5ª marcha ali no número de decisões, os ministros, e tem demandado demais da gente também. Então, há todo um esforço de todos nós para fazer o melhor por esse país, não tenho dúvida disso. Lógico que a gente pode errar, nós somos falíveis, mas todo o espírito público está sendo canalizado, o melhor de nós, para ajudar o país nesse momento. Eu queria agradecer muito ao senhor, como presidente da JUF, a toda a JUF e a todos aqueles que nos acompanham. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, ministro. Bom dia, bom trabalho e vamos marcar outras conversas, porque acho que nós temos muitos temas aí para que a JUF e a AGU podem debater conjuntamente. Mais uma vez, muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Deu certinho. Vai ficar salvo, tá, doutor? Ministro, muito obrigada.